Eu estava indo para a faculdade, né? Eu fiquei sabendo hoje da prova de fármaco, né? Aí eu estava indo para a faculdade e aí, num determinado momento, eu coloquei meu fone assim que eu estacionei, coloquei o fone de ouvido, fui ali descendo ali perto, antes de descer Augusta ali, antes de pegar uma parte que eu ando ali, eu vi um monte de gente assim passando, eu olhei para as pessoas e fiquei pensando, cada um tá encarnado, que eu olhei para cada um deles, né? Cada um tá encarnado, cada um tem um plano, né? Eu lembrei da música do Fábio Júnior, cada rosto tem um espelho de ser, de ter, cada um tem um plano. Mas nesse momento estão todos aqui trabalhando, pegando comida, outro não sei o que, subindo para o escritório. E esses espíritos, eles planejaram isso tudo que está aqui? Eles estão, quantos estão... Qual é a proporção de consciência de cada um deles? Mas eu não falei isso, me fazia sentindo parte deles. Eu sou um deles aqui. Eles são eles, e na sua plenitude, cada um tem o seu caminho, eu tenho o meu, né? E eu fiquei, por um momento, eu olhei para eles e pensei, será que eles estão ligados em tudo? Quanto estão? Porque nós todos estamos indo. Ainda na empurrada, no calma, tudo inconsciente, no passivo, vai no sofrimento, mas tá todo mundo indo. Mas o quanto que está indo, o que esses caras planejaram? Eles planejaram, sei lá, ser entregador de iFood, ele planejou ser advogado, mas não estou falando isso nem para baixo nem para cima. Ou eles estão sobrevivendo. Chegou aqui, olha, se tem tronco para pegar, eu vou pegar tronco aqui para sobreviver. Ó, você tem que, sei lá, tem que pescar, então bora pescar. Ou foi tudo, vamos vivendo aí, meu pai, o que der, deu, né? E você fica pensando nisso. Aí eu fico. Aí me veio, eu parei para pensar. Nós chegamos num corpo de carne, algumas décadas, nós temos. Só um minutinho. Algumas. Vai o meu fone de ouvido. Quando eu preciso me concentrar, em qualquer hipótese. Eu faço isso, cara, eu faço isso aqui. Mas sem exagero, pelo menos 5 e 6 vezes por dia. Alguém está falando do meu lado. Começa, pode ser quem for, professor, aluno. Como hoje ele estava lá quietinho, chegou uma pessoa, começou, deixa eu tirar uma dúvida, não sei o que. Eu falei, peraí, que você vai tirar a dúvida sozinho aí, meu pai, que eu vou entrar no mundo de Bob aqui agora. E vou me proteger. Que alívio. E aí, voltando agora para os questionamentos aqui. Como que nós estamos aqui? Aliás, o próximo, eu vou falar só para vocês aqui. Quem tá no curso novo aqui? Você tá lá? Tava programando agora mesmo aqui, tá aqui, ó. Tá aberto aqui, tá? Aqui tá na parte de programação aqui. Tava justamente agora mexendo no código, vendo a parte aqui interna de alguns arquivos, tava dando uns bugs. Eu tava mexendo bonitinho. Aí eu tava lá, né? É que agora eu tô tão conectado que eu consigo programar sozinho e consigo fazer as coisas. Eu ver que é desgrama, eu vou falar da Ritalina. Mas voltando. Em relação ao curso, o primeiro áudio do curso foi para você saber aprender a ficar com você. O segundo áudio do curso é para saber como você está. Adivinha qual é o terceiro? Saber onde você está. Ah, é besteira? Cada um quer ir para algum lugar. Meu pai foi para a Suíça, meu irmão está no Canadá. De minha própria vida. Eu já fui de Salvador, já morei em Maceió, já morei em Recife, nasci em Santos, agora estou em São Paulo. Eu sou da onde? Eu sou da onde eu estou. Já tive uma família. Já tive meu irmão do meu lado, não tenho mais. Já tive minha mãe e meu pai do meu lado, não tenho mais. Já tive outras vidas em outros lugares, não tenho mais. Hoje eu estou em São Paulo comigo. E no final, a trilhada do caminho, ela é sempre em conjunto. Mas de alguma forma, em alguma esfera, ela é com você. Então, onde você está, não é a pergunta verdadeira. Apesar desse ser o próximo áudio. É estar onde está, com os outros 2 pontos, com você e reflexivo, quer dizer, como eu estou, aqui é onde estou. Então são pontos importantes que fazem com que você aumente a lucidez. Quanto mais agoniado
para ir para frente, quanto mais agoniado para ir para o lugar, tem gente que acha que ser importante é viajar pelo mundo. Não, fui para Paris, eu fui para não sei aonde, é um glamour, eu fui para não sei o que, estou na Suíça. Bobajada isso. Tá bem? Então você pode viajar para qualquer lugar que você tiver, essa vai ser uma forma de fugir da própria realidade que é nossa. Você pode até ir passear, se não tem problema nenhum, vai passear. Mas não por uma questão de glamour para se encontrar lá, você não vai se achar lá. Pode esquecer isso. Cancele todas as viagens nesse ponto. Isso tem a ver com isso. O quanto essas pessoas estão conscientes de onde elas estão, porque tem gente que não quer estar aqui. Tem gente que está encarnado que quer ir para o outro lado também. Tem gente que está aqui e está reclamando. Cara, é muito difícil estar aqui, mas você está aqui por um propósito. E esse é o tema de hoje. É parte missionária da sua vida entender o que você faz aqui. É parte missionária da sua encarnação manter a ordem sobre por que você está aqui nesse ambiente. Isso não é para você se acostumar, então vou ficar aqui, não é isso. Nada a ver. Pode viajar, contanto que você esteja presente, profundamente compreensivo que aqui não existe um lugar melhor do que aqui para você ser uma boa pessoa, para você ser lúcido. Você vai para outro lugar, vai ter uma proporção, mas você ainda, talvez seja um pouco mais fácil de um ponto e outro, mas ainda vai ser você lá, do mesmo jeito. Então o que eu estou fazendo aqui agora? Nesse lugar, qual é a minha missão, o que, sei lá, dentre várias outras, o que está à minha frente, qual é a realidade à minha frente? Esse é um áudio, é um vídeo de lucidez. Eu desci a terra, vesti um corpo de carne, entra numa família boa, difícil, fácil, com prova, com dificuldade financeira, com não sei o que, entrou. Com pai, com mãe, com não, em cada lugar. Né? Enfrenta provas, tem diabo ruim, tem diabão, literalmente diabão, entendeu? Entra, erra, levanta e continua. E aí? Você não veio para cá só para pagar a conta, nem para encher o fiofó de dinheiro. Não faria sentido sair de um lugar legal, calmo, para vir para um lugar, sei lá, vou te mandar para um jogo para você ganhar dinheiro, ganhar moeda no Fortnite. Qual é o objetivo da sua vida? Ter moeda no Fortnite. Mas qual é a sua vida? Ser rico no Fortnite. E é? Esse é o seu objetivo? Juntar Robux lá no Roblox? É o seu objetivo, é esse de vida? É esse? A comparativa espiritual é exatamente esse. Você vai precisar das moedinhas lá também na passagem pelo Roblox, na passagem pelo Fortnite. Você vai precisar disso. Mas você não pode, aquilo vai ficar lá, aquilo nem existe. Aquilo na verdade é efêmero para a realidade. Se você perguntar para o pai de um menino que está juntando dinheiro no jogo, eu tenho que ir para casa que hoje tem um evento, eu vou juntar de dinheiro. Ele vai falar, sim, mas você vai deixar todas as coisas por causa disso? É isso que eu não veio para cá para isso. Isso é parte do processo. Isso pode ser importante para algumas ações necessárias, mas ninguém vive pelo combustível. O combustível faz você andar para fazer as coisas que são necessárias. Se você vive pelo combustível, você precisa questionar por que está acontecendo. Você tem que ter um objetivo. E eu peguei um monte de coisas, tinha pelo menos umas 6 pessoas na minha frente da medicina nessa hora. E eu estava com o meu fone de ouvido meio que estavam falando comigo, então eu tirei um lado, fiquei prestando atenção neles. Eu sou meio autista, assim, desligo, mas né, no sentido eu entendo. Mas sem medo nenhum, desligo e acabou. Eu vou para outro mundo aqui, quando aquela energia não está me agradando, eu desligo, vou programar, vou estudar. Fico programando ali no meio da aula, às vezes. Prestando atenção, a desgrama da Ritalina faz miséria comigo. Voltando. Essas pessoas começaram a falar assim, não, porque não sei o que tal, eu acho que eu vou ganhar na Mega Sena, porque se eu ganhar na Mega Sena, não sei o que. Aí eu pensei, acho que eu investiria. Aí eu pensei, se você ganhasse na Mega Sena, perguntei para eles todos, se vocês ganhassem, vocês continuariam estudando medicina? Acho que só um falou que sim. Mesmo assim, eu falei, por que não? Não, porque eu ia pegar o dinheiro e investir. Eu falei, então você está aqui pelo dinheiro? É dinheiro isso? É o dinheiro? Não é o ideal? É melhor fazer outra coisa, né? Cara, o ideal de vida é cuidar, aproveitar a oportunidade de fazer alguma coisa pelas pessoas que tanto precisam, de passar alguma coisa diferente no meio a tantas outras que estão dentro desse mesmo sistema. Eu falei isso lá.
Então você não pode, jamais, pelo contrário, e você, se ganhasse na Mega Sena? Eu falei, velho, eu só tentaria, eu diminuiria como tento fazer, até com pouco que tenho. Tipo, minha vidinha aqui, velho, eu preciso comer, preciso para me deslocar, vir para casa ficar com meu amor, ficar com os meus, estudar, programar, fazer o curso de viagem astral, cuidar do GVA, fazer vídeos. Acabou. Para mim tá, não precisa mais nada ali. E fazer o bem como médico na posterior. Então não mudaria nada. Não subiria nem padrão. Isso aqui. Sempre, aliás, eu tive um monte que nunca fiz. Em outras passagens que eu fiz. Então, a vida é aqui. O que você precisa, a lucidez de uma consciência encarnada é qual é o seu propósito. E eu aprendi isso. Tive a oportunidade de aprender isso novinho. Não fiz, mas questionamentos que nós fazíamos numa coisa que foi muito importante para mim, eu preciso falar dela. Greenvex, Grupo dos Investidores Existenciais, que eu participei novo no IPC. Volta de 2016, anos 16, até a música estourar eu não pude mais. 16 a 19, mais ou menos. 17 a 19, por aí. Eu entrei no Grupo dos Investidores Essenciais. Eu entrei no IPC e tal. Lá tinha um grupo de jovens que discutiam sobre o que eles faziam. Nós vamos começar a planejar o que a gente ia fazer com a nossa vida. Sabe quantos conseguiram? Poucos. Uns queriam fazer um projeto, meu projeto estava ali. E sabe o que eu decidi ali? Já estava decidido aos 16 anos. Quero ser médico e quero falar sobre espiritualidade, sobre projeção astral, porque eu saio do corpo, estou saindo e vejo que não tem muita gente que sai. Então eu quero focar nesse assunto. Ali eu decidi isso. Tomar cuidado com as pessoas que eu encontrar, ver e tal. Na jornada, que curso, aí você decidia que curso que você ia fazer, o propósito de vida e as coisas. Você começava a conversar e começava a bater papo com essas coisas, sobre lucidez. Aí você tinha programação existencial, tentava fazer o máximo possível. Claro que é utópico, mas é uma conversa interessante isso. E esse vídeo tem muito disso. Aí tem dois grupos. Tinha o grupo dos jovens e tinha o grupo dos que reciclavam. Daqueles mais idosos ou mais velhos, a partir de uma certa idade, que não tinham pensado isso na juventude e depois tinham que reciclar a vida para fazer uma análise sobre a sua vida, depois de uma certa época, para saber como que eles poderiam, o que dava para ser feito baseado no que já foi vivido na situação de vida. Quantos filhos eu tenho, quanto dinheiro eu tenho, se eu me formei, não. O que dá para fazer a partir de certa ponta. E ali naquele grupo também era discutido todos os outros pontos necessários, inclusive voltar a estudar. Eu não participava desse grupo, mas eu ouvia, né? Era novo na época. Hoje eu participaria, se estivesse lá. Então, que interessante. Sobre outras óticas, e não ficando só nisso, vamos embasar. A Terra como escola, na visão espírita, a questão 132 do Livro dos Espíritos é a seguinte: qual é o objetivo da encarnação? Vamos questionar todas elas. Educadamente. Resposta é assim: fazer que o espírito chegue à perfeição. Para uns, expiação, para outros, missão. Mas para todos é a prova necessária para se elevar. Que profundo. Então, pera lá. Então, existe a melhora principal da personalidade. Quer dizer, o objetivo da encarnação é o aprimoramento. Seja o aprimoramento de faltas, ficaram pendentes, ou questões missionárias. Existem missões pequenas que nós temos na vida. Às vezes a missão não é gigantesca. Cada um tem um mundo, a gente está tentando viver socialmente de algumas coisas que são básicas na vida. Por exemplo, tentar não criar mais karma. Isso é uma missão, pessoal. Vá. Não faça, já vai ter karma para responder. Não crie mais. Difícil. Mas tente não fazer. Se aprontar, aqueles que você consiga resolver rapidamente ou não tão pesadamente, que não vai causar um processo espiritual para a próxima vida. Difícil também. Quais seriam as coisas que levariam a gente a ter um processo de outra vida? A fazer mal a alguém? Existem duas formas de fazer o mal. Passivo, não quero fazer, mas faço. E ativo, quero fazer e faço. É a própria intenção. Tem gente que quer fazer o mal, passa outro para trás mesmo, velho. Eu não quero, não gosto de você, não vai subir na vida, eu vou passar por cima de você, o emprego é meu, não é seu, você não vai crescer nesse lugar, e a pessoa lhe coloca para trás, ela é malvada mesmo. Tem gente que faz de forma passiva.
Ela não tem intenção de fazer mal, mas faz. Se relaciona com uma pessoa, abandona ela do nada, de uma forma extremamente mal educada, uma vez com traição. Não quis fazer, mas fez. Não era a intenção, não era, mas estava dentro do escopo da personalidade do ser. Criou um karma. Karma, ele é o seguinte, assim, e aí o karma, ele tem nuances, né? Calma que a gente vai falar. A ideia é não fazer isso. Essa é uma coisa básica. A nuance qual é? O ser que você, o quanto ele sofreu pela sua ação, uma resposta universal vai acontecer. Aí vem duas coisas. O quanto ele sofreu, ele já está recuperado ou ele está pendente com mágoa? Porque aí o bicho pega. Porque se tiver com uma mágoa, você talvez tenha que nascer com ele, ou possa virar um processo obsessivo direto, dele para você, dependendo do nível de consciência. Se ele está bem, o problema é seu, não é dele. Então ele se libertou de você, você vai responder por um processo energético sem a presença dele. Então isso está acontecendo o tempo inteiro. A ideia é você não fazer isso. Não fazer. Não levar peso para consciências. Então, só que tem gente que está causando karma pesado na encarnação. E os karmas são... Quantas pessoas vocês fazem? Sei lá, engana. Quanta gente está enganando as outras aí com conversas fiadas. Quanta gente no meio da espiritualidade está enganando a galera com mentira. Mentira causa karma, velho. Porque só pela questão financeira está dizendo para a pessoa que ela está se iluminando. Vem para cá que eu te ilumino. Sim. Ser da light. Enfiar um negócio dentro do seu fiofó vai brilhar por dentro. Só se for assim, porque... E a pessoa chega lá acreditando num troço desse. Vai lá, coloca a sua cara. Eu nunca me esqueço. Fui convidado. A Cárita estava lá. E é uma cena que ela repete na minha mente. Tem memória visual, parece que eu vivo ela de vez em quando. E eu estava num evento espiritualista desse aí. Me chamavam para um monte. Hoje em dia eu já não vou mais. Dificilmente. Não, pelo amor de Deus, eu adoro estar nos lugares, mas se teve valor, eu fujo. É cobrado? Eu falei, não vou. Ah, mas não vou. Por quê? Por causa disso. Fui lá, era um ambiente cobrado. Sabe quanto custava? R$3.000. Olha que lugar que eu fui, velho. Nunca mais eu fui, velho. Nunca mais. 3 mil e poucos reais para estar lá. Eu não ganhei nada, tá? Eu estava lá de graça. Eu só fui saber disso depois, inclusive. Eu fui lá uma horinha de uma determinada tarde e fui embora. As pessoas estavam lá 3, 4 dias lá nesse lugar lá. Ah, vim aqui fazendo isso aqui, um evento, assim, você vem, você faz uma palestra legal, tal. A minha única solicitação, isso eu não abro mão. Vamos passar online isso. Ou faz online, eu não abro mão. E foi transmitido. Eu falo, porque eu não vou fazer um conhecimento para, sei lá, 20, 30 pessoas, né? Acho que a gente tem que conversar com aberto. Deixa esse conhecimento para todos, né? Não é muito, mas é o que a gente tem. Aí na hora que eu estava saindo, ia para casa. Pegar o carro e tal. Uma senhora me abordou na saída. Uma psicóloga. Cara, eu nunca vou me esquecer o olhar dessa criatura totalmente, uma psicóloga totalmente perdida. Oi, Saulo, tudo bom? Olha, eu tô aqui, eu tô fazendo esse curso, é muito bom. Cara, eu não olhava no meu olho, eu não conseguia olhar dela assim, ó. Aí eu já fiz curso de acupuntura, aí eu já fiz curso de não sei o que, coisa. Eu estava em tal lugar, eu fui fazer, sabe aquele o espiritualista estava lá também. E eu ali olhando para ela, chegou. Eu queria saber se você faz atendimento. Eu falei assim, para um pouco, olha para mim. Eu peguei ela, falei, olha para mim, só para. Cara, agoniante. E essa pessoa estava lá pagando mais R$3.000, achando que ia encontrar a iluminação naquele lugar. Olha para mim, só um pouco, só um pouco. Você não vai encontrar nenhum desses lugares o que você está procurando. Já está em você. É mais perto de você do que você imagina. Isso tudo aqui, eu falei para ela assim, não está aqui, não é que não esteja, não está em lugar nenhum, está em você. Vai mais para perto de você. Falou de implante, falou de reptiliano. Não, porque os reptilianos, acho que eu estou chipada. Rapaz, o que você imaginasse que os Grace me pegaram? Foi tanta loucura que botaram na cabeça dessa criatura.
de tantos lugares que ela passou diferença. Essa criatura estava pagando, não sabe quanto lá, tudo que é outro lugar que ela estava tentando se encontrar. Fê. Aí você tem o que fazer, você que vai fazer o que com uma criatura dessa? Você fala, o que eu pude falar para ela? Sinta na sua casa, sem gastar mais nada. Para de pedir para as pessoas resolver para você aquilo que você não está conseguindo. Eu falei para ela. Feche seus olhos com sinceridade, fale com Deus, com você. Sem gastar mais nenhum tostão, eu falei para ela assim. Eu falei na frente dela. Eu falei, Carita viu isso, tá? Essa criatura. E você faz dessa forma, fecha os olhos com super. Busque aí você com muita calma depois, se você encontrar. E essa criatura é psicóloga, velho. Tá atendendo. Tá atendendo. Por aí. Pacientes. Coitada, velho. Sabe o que está acontecendo? Eu disse a vocês que eu faria um anúncio, que eu colocaria o curso do Instagram. Eu faria o anúncio? Pois eu fiz, eu vou mostrar para você. Tá aqui, ó. É porque terminou, ó. Olha aqui embaixo. Retomar anúncio. Eu vou reanunciar. Sabe por que eu fiz isso? É de graça. Mas você sabe por que eu fiz? Não posso esse, tem que fazer outro, porque esse já foi turbinado. Tá? Tem que excluir esse e fazer de novo. Depois eu falo. Sabe por que eu fiz isso? Porque nós estamos numa fase que você tem que questionar o que está acontecendo sobre a sua frente. De seres que se espiritualizam em casa. Aí você fica aqui, ó. Aí você sem querer assiste o vídeo do Saulo. Certo? Aí você vai passando. Tá? Você vai passando. Daqui a pouco aparece outro cara aqui. Venha ver meu curso. Você está fazendo espiritualidade de Instagram. Você pega o cara que está anunciando aqui para pegar o dinheiro das pessoas. Ele não quer curar você. Ele quer que você vá lá gastar dinheiro lá dentro. Que é dinheiro. Dinheiro é importante, velho. Pelo amor de Deus. Mas tem que ser honesto. Tem que ter bondoso. Não pode ter enganação. Não pode só intenção primária. Tem que ser secundário. Se você vive pelo dinheiro, está tudo errado. O dinheiro ele é uma consequência daquilo que você vai fazer o bem pela humanidade. Isso tem que ser um propósito do espírito. Você não pode correr. Se você está fazendo isso, tudo bem, você está sobrevivendo, mas começa a fazer um planejamento. Eu questionei muitas vezes, várias vezes, no meio da música. Eu questionava, cara, velho, não faz sentido, eu estou dançando aqui, estou tocando. Quantas vezes no palco eu tive uma crise dessas? Eu tocando, sério, velho. Um dia, deixa eu ver a música que eu estava tocando. Xoxo, a cada macaco no seu galho. Essa música mesmo. Lá maior, eu não me canso de falar. Xoxo, essa música é do Riachão, inclusive. Estávamos tocando no palco, lá eu no teclado. Cara, eu parei, tipo um lápis. Né? Aí uma mulher com a cerveja na mão, lá embaixo, toda se quebrando, eu falei: o que eu tô fazendo aqui, velho? Isso não pode ser meu propósito de vida, velho. Fazer a gente descer até o chão. O que é aquilo ali, velho? Eu nem bebo, velho. Eu não danço. Aí eu falei, beleza, isso não foi lento, viu, velho? Aí eu olhei pro lado, eu falei, cara, isso não é meu lugar, velho. Sabe que você tem uma loucura? Parece que você tomou uma droga de si mesmo. Você alterou, a alteração de consciência. Eu tive no palco isso, algumas vezes. Parece que eu estava em outro lugar. A música está tocando, parece que sai assim, você está enxergando por um outro ângulo, as coisas totalmente diferentes. Aí eu comecei a questionar, não, velho, eu preciso fazer alguma coisa além disso. Não sei o que, não vai dar para fazer medicina, não tem condições agora, não tem condições de parar para estudar, tem que sobreviver, né? Já ajudava em casa e tal. E aí, beleza, em Salvador. Primeira oportunidade, fui estudar programação. Eu falei, talvez aqui eu consiga fazer alguma coisa. Por que eu fui fazer? Além de eu saber isso, eu conseguiria cuidar melhor dos projetos do GVA. Eu fazer alguma coisa. Então eu tinha um projeto. E eu fui mudando. Porque aquilo tinha que fazer sentido para mim. E veio, não era uma coisa... Vê que interessante que eu estou falando para você. Estou falando com exemplo. Cara, a missão é um projeto ideológico. Você tem que sentir, ele é seu. E se você está sentindo isso de forma honesta,
já pode se falar que você carrega em você uma semente missionária sobre um processo ideológico melhor. Você não está ali para matar cachê ou ficar trabalhando para ganhar salário. Aí eu fui para o escritório. Passei 15 anos sentado no escritório. 11 numa empresa, já mostrei para você o troféuzinho, e 4 em outra. Tem aqui uma plaquinha que eu ganhei de empresa. Converso até hoje com o diretor que foi diretor da empresa. Aliás, conversei com ele hoje. Diretor da empresa. Como ficou aberta, todas as pessoas estão abertas. Em determinado momento eu questionei. Beleza, eu estou sentado aqui o dia inteiro fazendo TI, programação e outras coisas aqui para essa empresa. Mas alguma coisa ainda não está certo, velho. Vai ter alguma coisa que precisa encaixar, eu não sei dizer o que é, mas eu tenho um GVA, já gravava vídeos todos os dias nessa época, porque eu comecei a gravar vídeos todos os dias, já tem quanto tempo? Mais ou menos, já tem um tempo, sei lá, uns 6 anos, um pouco mais, um pouco menos. Aí eu comecei a questionar aquilo, e aí o que aconteceu? Quando você sai da zona de conforto, quando você questiona, às vezes você alinha o universo, ela alinha, beleza, ele está vendo. Por isso que você tem que questionar, a sua missão está beirando você, cara, é isso que eu estou lhe falando. A sua missão está beirando você, ela está passando pela sua frente, e você ninguém pode falar ela para você, você já sabe ela. Os pensamentos, eles fluem pelo seu ser. O questionamento, ele voa, ele bate, é tipo um murro no olho, e você não percebe que está apanhando esse murro no olho. Porque tem as questões expiatórias, as questões de karma, que vão estar embutidos nas respostas que às vezes amortece a capacidade de observação, ou às vezes não é primária, porque tem questões primárias, existem questões, trazendo por questão jurídica, com termos pétreas, faz parte da encarnação, não fazer mal para ninguém, tentar não criar mais karma, andar na vida mais ou menos dentro de um sentido pleno, tentar ao máximo possível manter alguma lucidez, isso é pétreo, você vai ter que fazer isso. Sob risco de sair disso, tem um projeto mais forte, para não causar as outras primárias e as secundárias. A primária, às vezes, é o karma, que está pesado, porque você errou, você saiu. Muitas vezes a missionária ela fica um pouco atrás, porque você também vem com uma missão, às vezes. Se você conseguir passar pelas questões kármicas, observe que tem uma coisa atrás que você pode trabalhar. Em primária visão, a sua própria personalidade, que está dentro das questões. Você tem que melhorar a sua personalidade no processo da missão de espírito encarnado. Mas sobre aquilo, chega a hora que a alma ela não se acostuma mais a viver, e acredite, algumas pessoas começam a despertar para isso, mas não são muitas. Para ela não faz mais sentido trabalhar pelo dinheiro. Ela não é mais preenchida. Tem um buraco se ela andar nesse caminho. E ela não consegue nem ficar ao lado de quem pensa assim. Dá uma agonia nela. Ela até respeita, mas aquilo é irrespirável. É uma sensação... Cara, se eu pudesse encontrar um termo... Qualquer coisa que eu for falar vai ser comparativo limitado. Mas é mais ou menos assim. Você já bebeu? Já saiu para festa? Já foi para boates? Já foi para jogos de futebol, lugares lotados, tal? De repente você está ali e você vê pessoas. Vamos lá, velho, vamos lá, que vai ter um show amanhã. Olha, vamos passar a noite, tal. Você fala assim, porra. Tipo... que saco, velho. Não vou fazer isso. Você não consegue nem ficar. Apesar de você já ter sentido aquilo para você é de um vazio que não preenche mais. É um negócio que ainda é mais difícil de explicar. Quando você sente isso, quando é muito forte, é um processo tão forte ideológico que não dá para explicar. É uma sensação. Ela tá. Só que para essa sensação aparecer, antes o processo kármico tem que amortecer um pouco. Por isso que é preciso parar de fazer, desculpa o palavrão, merda. Para que você consiga começar a sentir aquilo que também está contigo. Existem 2 formas do processo missionário chegar
Uma, você já tem ele antes de nascer como foco primário. A outra, a missionária estava com você, mas não era prioritária. A primária era uma questão kármica. Tinha alguma coisa a responder. A primeira coisa. Ela passa a ser primária. Mais importante, porque aquilo está muito estampado, vai estar atrapalhando você no plano espiritual. Às vezes é um espírito conectado a você, é um processo às vezes. Tá? Às vezes as coisas vão em conjunto. Aí você consegue na vida ultrapassar isso, aí ela toma forma. Por isso que você tem que se ligar. Porque a qualquer momento uma pode ir para frente da outra, mas novamente você sente. Eu quero falar para você que você sabe qual é a sua sensação. E você só não percebeu ainda porque você não parou. Por isso que o curso está começando de forma absolutamente espiritual e simples. Porque antigamente eu chegava para as pessoas e falava, vamos deitar, fazer uma técnica. A pessoa deitava e não, eu não consigo. Por quê? É preciso aprender a ficar com você, saber que isso é complicado. É para saber como que você está. Está indo deitar porque estou agoniado, não sei o quê. Vai deitar fazer uma técnica assim? Não vai conseguir. Onde você está... Cara, aí é a sua realidade agora. Se ela vai mudar depois, é outra história. Agora, você tem que estar bem. Com todas as outras. Você vai deitar e tem que ficar onde você está com pouca ansiedade. Isso é muito importante. Voltando. A visão hermética diz assim. O corpus hermeticum, ele, no texto de Hermes Trismegisto, escrito Hermes, né? Recebe uma visão. O homem, criado à imagem do Pai, recebeu poder sobre todas as criaturas, mas ao contemplar a natureza, apaixonou-se por ela e quis habitar nela. Assim, o homem desceu. Ele fala que nós temos a chave e o processo, só que às vezes, no meio do caminho, as coisas embaralham a gente, e a forma como o que você tem que enxergar, às vezes, é embaralhado pelos apegos e pelas ilusões que são ilusões, entre aspas, elas existem, né? As coisas existem, estão aqui com a gente. Mas elas também são ilusões, partindo do princípio que você não vai levar nada disso aqui, é temporário, tem que ter, mas é temporário. E às vezes você passa a vida toda tentando juntar uma coisa, valores os quais não conseguirá levar. Então, a consciência já em processo de despertar, ela já percebeu isso. A escola gnóstica diz o seguinte: a experiência espiritual buscada pelos hermetistas envolve a ascensão da alma pelas esferas planetárias, ultrapassando o poder do destino e aproximando progressivamente da divindade suprema, das questões de sensações internas dele. Então ele começa a observar o que está dentro, por que ele está inconformado. Você sabia que existe uma hipótese bem interessante de que as almas, quando começam um processo de cansar da jornada, o primeiro indício dela é um tipo de introspecção, inconformidade, um tipo de banzo, velho, até depressão. Porque ela nunca fez nada. Ela estava vivendo a vida para ela. A sensibilidade aumentou. A percepção começa a desper. As coisas começam a não se alimentar. Você sabia que é aí que você sai do umbral também? Sabe como é que o espírito... Já parou para pensar por que o espírito sai do umbral? Quando está no umbral, quando depois do desencarne, como é que ele sai? É exatamente isso. Meu Deus, eu não estou sentindo nada. Qualquer coisa que deve ter algum sentimento que sirva, ele começa a não sentir nada, velho. As coisas não preenchem mais ele. E ele não sabe dizer por quê. Ele não sente mais vontade de fazer maldade. Não sente... É assim que a alma desperta. Sabe como é que a alma desperta para a falha? Ela não tem mais vontade de fazer o mal, velho. Ele começa, bora, velho. Não faz sentido, vê se, velho. Ele perde o tesão por algumas coisas que em tese antes ele tinha. Ele perde. Sabe como é que... assim, é o primeiro indício da melhora, essa. Ela é ruim, sabe? Porque antes que você tinha uma coisa, você te motivava, aparentemente você, em tese, piorou, porque agora nem com coisa ruim você se motiva mais. Na verdade, você neutralizou, saindo do um lado que você estava, você começou a vir para o meio. Só que você ainda não começou a sentir o outro lado, que é o lado do processo do despertar, o lado legal, que motiva.
Por isso que é bem interessante. Helena Blavatsky, a doutrina secreta, apresenta uma coisa interessante. Para ela, o ser humano é uma centelha divina que partiu de uma origem puramente espiritual e desceu estágios sucessivos até a encarnação mais densa física. E ela fala assim, o curso da evolução é o drama da alma. É a natureza que não existe para outro propósito senão para a experiência da alma. Então, a ideia dessa citação de William, ele fala em Oceano da Teosofia, que foi baseada na Blavatsky, ele fala que o propósito da encarnação é fazer para a alma, com que a alma ela encaixe, melhore quem ela está e comece a sentir isso. E o processo de despertar causa o vazio. Nós já falamos das fases dele aqui. Tá? Então você tem, ele ensina os 3 princípios fundamentais, por exemplo, na teosofia. A unidade de toda a existência, todas as almas vêm de algum lugar, elas têm um propósito nesse caminho. Você tem a lei dos ciclos, que tudo nasce, cresce, morre, renasce e vai se aprimorando. E a peregrinação obrigatória. Você viaja por todos os lugares até entender que você deve passar por perceber que aqui é o lugar para estar, que aqui é o lugar para estar melhor agora. Bem interessante, né? Max Wendel, no conceito da Rosa Cruz dos Cosmos, ele faz assim: no começo da evolução, a humanidade era constituída apenas de espírito e corpo, era ingênua e inexperiente, portanto, ainda não tinha a compreensão disso. A Terra, como grande escola, deu a ela a oportunidade de construir a própria alma, quer dizer, a consciência do que veio fazer. A consciência disso, bem interessante, né? O caminho, ensinamentos de um iniciado, ele fala. Aí tem outro, no Bhagavad Gita, Krishna ensina a Arjuna: melhor é cumprir o próprio Dharma, ainda que imperfeito, do que cumprir perfeitamente o Dharma de outro. Profundo, né? Que é falando assim, sobre o conceito de você observar finalmente o você no meio daquilo. Dharma é o dever sagrado, a missão pessoal, o caminho que você veio para trilhar. Cada pessoa tem o seu e tenta viver o Dharma de uma forma ou de outra. Algumas vezes você desconecta dele para viver algumas coisas meio ilusórias, né? É o caminho do dever, as leis do universo que nos leva à realização, segundo o Bhagavad Gita. Olha que interessante, alguns mandamentos legais que tem a ver com as questões espirituais que a gente tenta compreender. O Espiritismo diz que fora da caridade não há salvação. É uma economia interessante. Então, a consciência enquanto encarnada, na compreensão do que é salvação, quer dizer, olha o conceito. Nós estamos tão desesperados no sentido que nos sentimos perdidos. Então é preciso que exista uma frase que interprete um nível de salvação. Eu pergunto para você, qual é a salvação que está falando aqui? Por que fora da caridade não há salvação? Já parou para pensar sobre esse termo? Sobre essa frase? Quer dizer, você está perdido? Tá? É porque existe um propósito na troca. Existe uma energia que acontece fora da caridade. Quer dizer, o que é caridade? Usar a lei de causa e efeito em seu favor. Observe que inteligente é essa frase. Muita gente fala a torta direita, não entende. Nós estamos falando aqui o tempo todo sobre não errar, mas já parou para pensar que nós, ao errar, temos reação, mas ao acertar, a gente tem o quê também? Reação. Então, significa que sem causar reação positiva, não tem o retorno que você precisa. Isso é um conhecimento que você, como um trilhador da linha iniciática, da melhora de você mesmo, precisa trazer. Então não há salvação, porque o processo de iluminação corresponde a você iluminar o próximo, facilitar a vida de quem está ao lado. E isso acontece 3 coisas, eu sempre falo isso, acontecem 3 coisas quando você faz o bem. 3. Se você soubesse disso, você começaria a fazer agora. Você acha que eu faço sites gratuitos por causa de quê, meu velho? Porque é um conhecimento tão banal, mas não sei como ninguém viu ainda. Não adianta nada você estudar espiritualidade a vida inteira, você não aprendeu isso aqui que eu vou lhe falar. É como se você não tivesse estudado nada ainda. O básico do beabá a gente não conseguiu ver ainda. 3 coisas acontecem quando você faz o bem. E você não percebe. A primeira, a possibilidade... eu não estou nem falando ainda das questões espirituais, vamos lá. A possibilidade dessa mesma pessoa ficar grata para você e retornar uma ação. Eu tenho
uma maconhazinha aqui, é um banho de folha. Quanto você pagaria nisso aqui? Fala aí. Estou lhe oferecendo, tem até preço aqui. Não, não tem. Quanto você pagaria nisso? Estou lhe vendendo. Quanto você paga? Não, você não, Cacau. O Cacau falou que não vai vender, não, que ela quer dar uma fumadinha mais tarde. Quanto você? R$10? Ó, pronto, Gabriel, vou vender pro Gabriel. Tá feito aqui o negócio. Mas tem o seguinte, Gabriel, vamos conversar. Vou fazer o seguinte. Gabriel, Gabriel do Pena Branca, eu não vou lhe vender, eu estou lhe dando, Gabriel. Repare. Não, Saulo, não, eu estou lhe dando. Se eu lhe vendo R$10, obrigado, Saulo. Daqui a um ano você vai lembrar de mim? Se eu lhe dou, tem uma chance de você não lembrar de mim daqui a um ano? Tem. Mas existe uma coisa. Gabriel, ele vai para casa. E Gabriel, em algum momento, talvez, sabe que interessante, ele vai passar na frente de um lugar e falar, cara, o Saulo comprou para mim, me deu um negócio. Eu vou levar para ele agora uma coisinha também daqui. Ele criou uma relação de responsabilidade, amizade e coração verdadeiro na minha direção. Mesmo que o Gabriel não tenha essa consciência, que a maioria não vai ter, acontecem uns 2 outros pontos. Essa é a primeira. O próprio Gabriel vai ficar feliz. Eventualmente, Gabriel, não, Saulo me deu, cara, o Saulo me deu, ele ainda vai falar, o cara, o Saulo me deu, velho. Vou tomar um banho, pô, o Saulo é meu amigo, ele me deu, olha a energia. Mesmo que ele não me retorne nada, mas ele foi para casa, ele tá mal, ele nem percebeu. Gabriel tem mentor, velho. Gabriel tem família espiritual. Gabriel tem amigos espirituais. Os amigos deles, aí é 100%. Se eu fiz o bem para ele, o Gabriel estava passando por um processo obsessivo. Ele tomou um banho de folha que o Saulo deu. Aquele banho de folha facilitou. O mentor dele, a mãe espiritual dele, o caboclo dele, o Exu dele, ele fecha o olho em algum momento e reza por mim. Tá? E a terceira e mais importante, eu estou me arrepiando a falar isso. Todo, como se fosse uma coisa, vê quem que for. O universo. Garantido. Aí o que acontece? Você vira um ser próspero em todos os aspectos. Você se ilumina ao fazer alguém feliz. Então você fica rico, não só na dimensão. Porque eu podia ter pego os R$10 do Daniel, do Gabriel, ter ficado rico aqui, entre aspas. Ter aumentado um pouquinho uma fatia do meu bolo financeiro. Mas eu não. Eu troquei os R$10 pela amizade com os amigos espirituais dele, com o retorno do universo. Então, provavelmente, até na próxima vida, quando eu estiver pequenininho, vai passar um universo e falar, leva agora a reação desse, faz esse menininho na minha ficar com febre, não deixa não, dá um passe nele lá. Então, na outra vida, pequenininho, bebê, mamãe me pega e fala, que menino com energia gostosa da porra, dá uma mordida na bochecha. Que menino gostoso, lá na outra vida. Então, por isso que eu estou falando para você, se você não estudou essas 3 coisas ainda que eu acabei de lhe falar, que são tão básicas, você ainda não aprendeu a coisa. Por isso que essa fora da caridade na salvação é incrível. O hermetismo, a principal base é conhece-te a ti mesmo. Está no oráculo de Delfos, né, citado nos Corpus Hermeticum, que é outra coisa super profunda. O Bhagavad Gita é mais filosófico, né? Quem conhece esse mesmo? Está na Bíblia também tal. Bhagavad Gita. Torna-se uma versão superior do eu. Aí, cara, você tem que passar a vida toda para entender uma frase dessa. É lindo. Tornar uma versão superior do eu. Quem sou eu? Não sei. Como é que eu não sei o que eu sou? Tem que tornar uma versão superior do eu. Quem é esse eu? É um outro eu que está lá, ou sou eu que está aqui dentro? Então é um processo altamente filosófico, né? Altamente reflexivo. A teosofia diz que a evolução é o drama da alma. Quer dizer, é necessário que exista caminho no sentido evolutivo, porque ela não vai ficar em estado de estacionamento super profundo, né? Então, a missão básica é aperfeiçoar o caráter, paciência em vez de irritação, honestidade em vez de conveniência, disciplina em vez de preguiça, coragem em vez de covardia, compaixão em vez de indiferença, autocontrole em vez de indiferença,
analisar profundamente cada ação. Você veio para melhorar vários pontos da sua personalidade. Está dentro disso tudo que a gente vê, todos esses pontos. E são caminhos em que você tem que estar o tempo inteiro passando por você. Você não percebe, mas está. Muitas vezes você está passando sobre isso. Não permitir com que você se vá, que é uma perdição. Você tem que, são indícios, você tem que ir trazendo eles para você. Você tem que ter princípios. E você não pode permitir que esses princípios sejam passados. Em nenhuma hipótese, mas vá fazendo isso com princípio. Não esqueça do que eu falei para você. A parte alta desse vídeo é justamente a compreensão das leis positivas de retorno. Se você começa a fazer agora as ações positivas, você não tem noção da riqueza que você tem. Em tudo acontece isso. Em tudo. É uma coisa impressionante, velho. É impressionante. É de uma sensação que a gente não dá para dizer. A riqueza disso. Às vezes você consegue trazer um retorno físico que você consegue demonstrar. Normalmente não dá para mostrar porque é espiritual, entendeu? Eu vou dar um outro exemplo. Eu conheci pessoas que tinham medo de transmitir o seu conhecimento porque elas tinham medo que alguém roubasse. Eu pensei, oxe, o que você tem aí? É Einstein? Você está com alguma informação? Não, porque se eu falar isso, vão roubar. Não, velho, fale. Nada, passa adiante, pai, velho. Não tenha medo, não. Faça o bem, transmita. Eu tinha um curso em áudio do Cabral, este que eu e Renato Niares está aqui fizemos, lembra, Renato? Eu tinha esse curso em áudio, 2 seguidos, que amigos tinham me passado, e alguns livros de clarividência. 2 ou 3. Eu tinha ao todo, mas é que eu estou mentindo, vou abrir aqui, como que está a minha pastinha hoje, tá? Eu tinha ao todo mais ou menos uns 100 megas de material, porque os cursos, menos talvez. Vou pegar aqui minha pasta que está aqui, deixa eu abrir, aqui, Instituto Viagem Astral, ainda é IVA, guardo RVA, eu mantenho todo o tempo. Clara Evidência, está aqui. Eu não sei se vou conseguir ver o tamanho da pasta agora, deixa eu ver. Informação da pasta. Não dá para ver, mas sim, tá aqui. Daqui a pouco ele tá. Aí eu peguei esse material e falei, galera, olha, vou passar para, se vocês quiserem, inclusive eu passo para vocês agora. Eu vou passar esse material para vocês aí. Isso eu comecei a fazer nos áudios passados. Fazendo, passar no lugar. Você vai distribuir, você quer o áudio? Não, me manda materiais, Saulo. Mando. Saulo, tem material de clarividência agora. Cara, aí, tipo, milhares de pessoas acessaram isso, né? Como um curso lá. Aí, eventualmente, chega no meu e-mail. Livro de clarividência que eu tenho aqui. Obrigado, irmãozinho, pelo cafezinho. Estou mandando um curso para você aqui que eu fiz. Hoje eu tenho, sem a menor dúvida, quase garantido, o maior material de estudo de clarividência que eu já vi alguém ter. Por quê? De onde veio isso? Porque eu não guardei o conhecimento. Comecei a distribuir. Cara, as pessoas não vão retornar todas, não. São 1.000, 2.000, 3.000, mas tem 10 que vão mandar um e-mail para você, uma mensagem assim, falando: eu fui numa... Cara, falou isso para mim, eu escaneei o livro e estou lhe mandando. Ele foi no lugar, escaneou o livro inteiro, pagou só para me mandar o livro de clarividência. Então eu sou hoje, teoricamente, um dos caras que mais conhece teoricamente o assunto, porque na prática eu sou um pouco a prática, eu não sou ruim em clarividência. Um dia eu vou ser bom, talvez na outra vida, mas eu não sou mito, não sou clarividente, não consigo ver quase nada, mas sou um estudioso louco, não paro de estudar. Então que bonitinho. O que eu estou falando isso para você? Distribua o que você tem, seja o que for. Viva em função. Essa é a missão. Se você não tem nenhuma missão, eu estou lhe dando uma agora, para você mudar a sua vida. Você não tem noção, velho, das coisas que são incríveis que acontecem. Você, é uma luz, você nem sabe, você vai ser carregado por essa, é meio que iluminado pelos outros seres. Não existe poder maior que o poder da gratidão. E a gratidão só pode existir quando você deixa alguém em estado de alívio, porque você leva alguém em prosperidade, felicidade, paz, tranquilidade, facilidade, de todos os tipos, de todos os lugares, de todas as formas. Chegou no lugar, deixa que eu lavo a louça. Não sei o que, não, deixa que eu faço. Não, posso ajudar em alguma coisa? Não, olha, tá aqui, galera, isso aqui.
Fez um resumo legal de alguma coisa que ninguém tem? Passe para todo mundo. Não fique para você, não. Você está perdendo. Então, se você quiser uma missão, se você tiver nenhuma, eu estou lhe dando uma agora. Pegue o seu melhor e faça. E acredite no que eu estou lhe falando. Faça desprovido de vontade, de retorno. Mas se você ainda assim quiser ter retorno, pode fazer que vai funcionar do mesmo jeito. É uma riqueza fora de sério. Tá. Então, se você não tem nenhum propósito, agora você tem um. Eu não sei como é o propósito, mas estou lhe dando um agora. Esse é universal. Isso muda, você vai mudar a sua direção de vida. Vai abrir caminho que você não imagina. Tenha paciência, tenha calma, vai fazer. As pessoas são, não ligue para as pessoas, não. As pessoas são egoístas, são fechadas, são... Problema dela. Você é o cara que faz. Ponto. Às vezes eu fico assim, cara, pega aqui, ó, aqui, ó. Hoje, aqui, ó. Assisti a aula. Eu tenho o Cloud Note, né? Tá aqui, ó. No grupo de lá. Aqui. Ó o saldo. Peraí. Eu comentei aqui, ó. Segue o resumo de morfo do roteiro 5. Isso foi hoje, tá? Segue o resumo de práticas funcionais do roteiro 5. Ó, olha que legal. Olha como vem. Eu gravo isso aqui, passo tudo arrumadinho. Tudo que o professor falou tá aqui. E eu faço isso seguidas e seguidas e seguidas e seguidas vezes. Eu não quero nem saber se alguém não faz. Às vezes, meu coração bate no umbral. Vou mandar porra nenhuma, essas pessoas não estão merecendo, não, filho da puta, que se lasque pra lá, que badia você é bola, que você vai fazer porra nenhuma, vai saber, é meu, vou tirar a nota maior que todo mundo, porque se eu não passo, eu sou melhor, eu vou ficar a minha nota porque eu sou o quê, tá vendo esse pensamento do umbral? Juro. Juro. Aí, em algum momento, parece que volta com você e fala, não, rapaz, você não tem uma facilidade na sua mão? Eu falei, tenho. Passa, velho. Eu falei, é verdade, né? Parece que estou conversando com algum troço. Eu falei, é mesmo. Tamo aí, cambada de corno. Tô mandando aí pra você. Eu não vale nada, mas eu tô mandando. Aí você vai, pois faz, velho. Faça 1 trilhão, tudo que você tiver. Eu faço isso com tudo que eu tenho. Tudo. Eu toco. Nem sou bom músico, cantor. Eu toco ainda, dane-se. Vou lá. É o que eu tenho, eu faço. Vou lá. Eu sei programar. Tá aí. Sei falar de projeção astral. Tá lá. Na medicina, fazer a mesma coisa. E qualquer outra coisa que você vai fazer. Cara, faça. Vai por mim. Não tem nenhuma missão, tenha esta. Você vai mudar. Se você puder, ninguém mais na vida vai lhe dar esse conselho. Velho. Eu tenho certeza disso. Faça. Só faça. E depois, lá na frente, daqui a alguns séculos, lá no mundo espiritual, você vem falar comigo. Porra, Saulo. Seu miserável de corno, espiritualista miserável, você falou isso para mim, eu fiz, olha só. Então faça, acredite no que eu estou lhe falando. É de uma riqueza, a riqueza não é física, lembre-te disso, tá?